Olá pessoal, meu nome é Marcelo Lopes da cellosystem.com e vamos dar início aí ao treinamento Aprenda em 13 dias ricas interfaces com Bootstrap. Em breve também eu vou estar lançando o treinamento do Cielo Framework, tá ok? O Cielo Framework é um framework que a Cielo System desenvolveu para que os desenvolvedores tenham um rápido processo aí de desenvolvimento, aumentar essa performance aí na hora de criar uma aplicação em web e também com uma baixa curva de aprendizado. Hoje, um dos grandes desafios das empresas de TI é essa questão da curva de aprendizado, que muitas vezes você perde um desenvolvedor enfim, ou entra desenvolvedores novos na sua empresa e você tem que colocar ele para desenvolver a toque de caixa, né? E as ferramentas que existem hoje não permitem a velocidade ideal para o mercado para essa resposta aí de desenvolvimento de web com qualidade e de uma forma bastante rápida. Então assim a Cielo System desenvolveu o Cielo Framework, que pode trabalhar, aí depende do desenvolvedor, né, ou da forma procedural ou usando MVC, suporta os maiores bancos de dados do mercado, possui biblioteca de ajudantes aí bastante numerosa, com ajudantes bem úteis mesmo. Muitos deles eu coloquei porque sempre achei necessário na hora de desenvolver, sempre faltava um helper para mim fazer determinados trabalhos. E tudo que me faltava quando fosse criar uma aplicação, eu acabei colocando uns helpers, né, para ajudar você fazer essas operações, essas funções, seja de data, moeda, conversão de brasileiro para americano, tanto moeda quanto data, como conversão também de número por extenso para numérico e vice-versa. É muita coisa. Tá? E também criar bancos de dados, criar um CRUD que você possa, com paginação completo, de forma bem rápida. Se você tiver que fazer alguma alteração, é bem simples, né? Então a gente vai estar passando tudo isso nesse treinamento. Também vamos ensinar como é que se faz relatórios, né, que é um grande terror aí quem desenvolve em PHP, né, para web, o desenvolvimento de relatórios, e com 5, 6 linhas você consegue criar relatórios com bastante qualidade, bem prático, e tudo com a ajuda desses ajudantes, né, tudo com a ajuda dos helpers. O Cielo Framework ele tem dentro dele já tanto o Twitter Bootstrap como o Material, tá ok? O Material dessa versão é o Material Lite, e o Bootstrap é o Bootstrap 3, tá ok? E enfim, tem todo o poder também da flexibilidade do uso do jQuery, né? Que você pode fazer mascaramentos, enfim. É uma ferramenta bastante interessante, uma ferramenta, né, mais ou menos eu digo, com uma curva de aprendizado bastante interessante, né, bem baixa, né, demora muito tempo para aprender, e com o tempo aí, pelo menos dentro das empresas aí, se transformou na ferramenta preferida dos desenvolvedores Delphi, Visual Basic, Visual Studio, porque eles tinham uma grande dificuldade aí em aplicar essas tecnologias, e o Cielo Framework possibilitou isso. Então vamos aí dar início aí, vou dar continuidade, falar nem início, né? Continuidade à nossa aula de Bootstrap, tá ok? Para quem é esse treinamento, tá? Esse treinamento realmente é destinado para quem odeia utilizar o CSS, tá? Tem muitos desenvolvedores aí que, tanto experientes como não experientes, né? O CSS é muito cansativo fazer, enfim. E se você tiver um framework que te ajude a trabalhar com ele, por que não utilizar, né? Então eu até coloquei aqui que esse treinamento é destinado para as pessoas que têm horror de CSS e horror ao quadrado quando precisa fazer uma tela de front-end para web ou mobile. E já com o framework Bootstrap, você
trabalha de uma maneira bem mais fácil com o CSS, e tudo que você desenvolve com o framework Bootstrap, você torna ele responsivo, ele vai funcionar bem tanto no desktop, como no mobile, como no seu iPad, enfim. Ele vai estar sempre enquadrado, sempre nada vai estourar, desde que você desenvolva direitinho. Vai ficar bacana, né? Não precisa ficar criando versões, né? Uma versão mobile, uma versão web. Não, você criou o seu sistema em web, ele vai estar responsivo, né? Ele vai funcionar bem tanto no desktop quanto nos dispositivos móveis. O que é o Bootstrap? O Bootstrap é uma ferramenta de desenvolvimento de front-end e que ele é bastante rápido e bastante fácil. E ele é feito para todos os níveis de dispositivo, conforme eu tinha falado anteriormente. Você desenvolve sua aplicação web e a sua aplicação web ela vai funcionar muito bem assim, em questão de interface, tanto no laptop quanto no desktop, quanto no tablet, quanto no celular. Enfim, sempre a sua interface vai estar bem quadrada, vai estar com os botões responsivos, né, que a gente fala, que é uma forma que em cada dispositivo ele vai achar o melhor lugar para ficar a usabilidade da sua interface. Então isso é muito interessante. Então é uma grande sacada do Bootstrap, é uma coisa muito bacana que ele tem. Você já desenvolveu para o web, fique sabendo que sua aplicação vai funcionar muito bem, seja no tablet ou seja no celular, independente se o seu celular está na vertical ou na horizontal, ele vai se ajustar e é muito bacana. Tá ok? Quais as ferramentas que eu vou precisar? Particularmente eu gosto do NetBeans, tá? A gente pode baixar o NetBeans para o PHP no site netbeans.org. Um servidor de web, né? Se você usa o Windows, você pode até usar o WAMP. Se você usa Linux, você usa o LAMP. E se você usa o Mac, pode usar o MAMP. Ou pode usar um servidor se você já é um desenvolvedor, tem uma hospedagem, pode usar a sua hospedagem também, não tem problema nenhum. E baixar o Bootstrap, tá ok? Então vamos entrar aqui e eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir uma nova janela. O NetBeans eu vou achar no netbeans.org, certo? Vou fazer um download. Note que aqui tem a versão NetBeans 8.2, né, para download. Só que ela não está na versão estável ainda. Eu estou utilizando o NetBeans 8.1, tá ok? Então eu cliquei em download, aqui eu escolho 8.1. Ele vai separar aqui. Aqui ele já reconheceu a minha plataforma. Eu estou usando um Linux. Eu vou escolher se minha plataforma foi 86, se for 64, mas dessa coluna aqui, somente o PHP, tá? Então eu escolhi a NetBeans para PHP, o meu plataforma 64. O meu eu já instalei, já baixei, já instalei. Vai estar na minha máquina. E o Bootstrap, eu vou entrar na página getbootstrap.com, se não me engano. Acho que não é. Deixa eu ver aqui. google.com Bootstrap. getbootstrap.com. Ok. Tinha digitado errado. E aqui está o Bootstrap. Ok. Atualmente ele está na versão 3.3.7. Estamos já trabalhando na versão 4. Tá? Eu já abri a versão 4 e ela tem muita coisa de performance, né?
melhoria em background, assim, de questão performática mesmo, até mesmo deixando o código aí mais elegante, mais estruturado. Mas se você souber a trabalhar com Bootstrap 3.3, vai saber trabalhar perfeitamente, não muda basicamente nada no Bootstrap 4. O que vai ter alguns recursos a mais aí, mas nada do outro mundo, tá, gente? Só mudou um pouco de detalhe dos botões, algumas coisinhas assim bem fina, bem tranquilo. Nada que vai impactar ou se você aprender nesse curso vai ter que correr atrás de novo para aprender do zero no Bootstrap 4 de forma alguma. Você vai achar só novos componentes, alguma coisa extra ali para você trabalhar, tá ok? Muito bem. O Bootstrap, né, como eu falei para vocês, é um framework para construir interfaces web que funciona também em mobile e em dispositivos, né, que são dispositivos móveis. Então, esse site aqui, ele não é apenas para você baixar o Bootstrap. O site do Bootstrap, ele é um site documentação, eu costumo dizer. É um site que você vai utilizar ele todo dia, sempre que você for criar um front-end, você vai utilizar ele, vou explicar por quê. E você não deve ter vergonha de utilizar, enfim. É lógico, com o tempo você vai pegando o jeito de trabalhar, você vai memorizando, mesmo sem querer, os componentes, as janelas, os botões, você mesmo vai memorizando e você acaba não tendo que voltar na questão da documentação. Mas sempre que tiver uma dúvida, ela está aí justamente para isso, tá, gente? Essa documentação do Bootstrap, ela tá para te auxiliar. Ela é um livro, é uma aplicação de cabeceira aí. Começar a fazer um dispositivo e tal, um sistema. Ah, não lembro como é que faz o botão default, uma corzinha cinza. Você vai ali, você vai olhar como é que faz e você faz, sabe? Então ele é bem organizado em relação a isso. Então não tenha vergonha, não tenha medo. Todo mundo utiliza a documentação, ela está justamente para você consultar ela sempre que você precisar. E eu vou mostrar o que é cada coisa, como utilizar cada coisa. E aí com o tempo aí vocês vão vendo que essa documentação ela é muito importante para a gente que desenvolve, tá ok? Então assim, o WAMP ou MAMP ou LAMP também, né, porque os Linux, vocês já sabem, né? Vocês devem ter na máquina de vocês, né? Se você não tiver WAMP Server, se você estiver usando um Windows, se você entrar aqui e digitar no Google WAMP lá, ele dá o wampserver.com, você pode fazer um download, né, do servidor que é um Apache PHP MySQL. Se você usar Mac, você pode usar o MAMP, tá ok? Que é o servidor também, que é o mamp.info, né? Só digitar no Google que ele está na versão 4 já, tá? Ambos são bons. Essa versão paga, tá, gente? Essa aqui é a versão gratuita. Eu já utilizei muito a versão gratuita, bem bacana, funciona legal. Hoje, é até uma dica, assim, eu utilizo, tá? Eu gosto de utilizar, né, dessa forma que eu uso Linux, né, no meu desktop. Há alguns anos já, desde 1997, 8, que eu já uso Linux direto, há bastante tempo. E já me habituei bastante. E quando eu crio, assim, vou criar um projeto tal, eu gosto, particularmente, assim, no meu caso, eu gosto de virtualizar uma máquina Linux para mim e colocar um projeto lá dentro, né? Eu uso o VirtualBox, não sei se todos conhecem. VirtualBox. Eu uso aqui o Oracle VirtualBox, tá? Então eu gosto de utilizar o Oracle VirtualBox, né? Por que eu faço? Deixa eu até mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Pra você ter uma ideia, eu estou usando dois projetos aqui, tá vendo? Eu tenho duas máquinas virtuais Red Hat, né? Quer dizer, os CentOS.
Então, que é o Red Hat não comercial, né, gente? Então, tá aqui minha máquina. Então, eu instalo o LAMP, né, no meu Linux, né, eu instalei o Census, instalei meu servidor de web nessa máquina virtual, eu desenvolvo nela todinho, enfim, e tá na minha máquina local, e eu utilizo, testo, e depois quando eu subo no meu servidor, tá tudo ok. Eu utilizo dessa forma, mas aí vai de cada um, isso aí é só uma dica aí, tá? Então, eu costumo trabalhar com máquinas virtuais. Embora que o treinamento eu vou utilizar meu servidor de hospedagem da própria Cello System, tá? Então, isso depende, assim, mas no dia a dia eu uso muito a virtualização. Eu virtualizo, eu já tenho o Linux já pronto, virtualizado, então eu só vou replicando aquelas máquinas virtuais e vou utilizando para poder desenvolver minhas aplicações, enfim. Mas isso aí é só uma dica, assim, que você vê que tem vários jeitos, né? Cada desenvolvedor tem um processo aí de utilização do seu ambiente de trabalho e tudo mais.